Você olha para o seu celular, para as luzes da cidade ou para a velocidade com que a informação cruza o planeta e acredita de verdade que está vivendo o auge da invenção humana. Você sente orgulho de ter criado máquinas que pensam, redes que conectam continentes e chips que guardam milhões de memórias. Mas eu, que vi a primeira célula se dividir em um oceano que não existe mais, olho para a sua tecnologia e vejo apenas um eco. Eu não vejo inovação, eu vejo uma cópia. O que você chama de alta tecnologia hoje, a natureza já resolveu há milhões de anos, e ela fez isso com muito mais elegância e eficiência do que qualquer engenheiro do Vale do Silício jamais conseguirá. Deixe-me tirar o véu do seu orgulho. Deixe-me mostrar por que o seu computador moderno não passa de um fóssil metálico, uma tentativa desajeitada de imitar um sistema que eu testemunhei ser criado antes mesmo que o primeiro dinossauro desse o seu primeiro passo. Pense na internet. Você acredita que a grande teia mundial é uma invenção revolucionária das últimas décadas? Mas eu estava lá, nas florestas profundas da pré-história, observando a verdadeira rede mundial. O micélio, milhões de anos antes de vocês sonharem com cabos de fibra óptica e roteadores, os fungos já haviam construído uma rede subterrânea que conectava cada árvore, cada planta e cada ser vivo de uma floresta inteira. Era uma rede que trocava informações sobre perigos, nutrientes e doenças. Quando uma árvore era atacada por insetos em uma ponta da floresta, a rede de fungos enviava sinais elétricos e químicos para as árvores na outra ponta, avisando-as para reforçarem suas defesas. Isso não é uma metáfora, é engenharia de dados pura. Vocês apenas descobriram como fazer isso usando eletricidade e cabos. Mas a natureza já operava esse sistema, usando química e vida. A internet de vocês é barulhenta, consome energia demais e falha constantemente. A rede original, que eu vi nascer, é silenciosa, se alimenta de vida e nunca fica fora do ar. E o que dizer dos chips que você tanto admira? Vocês se esforçam para diminuir o tamanho dos transistores, tentando colocar cada vez mais poder de processamento em espaços minúsculos. Vocês chamam isso de progresso, mas eu observei a arquitetura de uma única célula humana. Dentro de cada pequena célula do seu corpo, existe uma organização de dados e uma logística de transporte que faria qualquer fábrica moderna parecer uma oficina de fundo de quintal. Uma célula sabe como produzir energia, como se defender de invasores, como ler manuais de instrução complexos e como se replicar perfeitamente. Tudo isso em um espaço menor do que a ponta de uma agulha. O seu chip de computador é plano, rígido e precisa de um sistema de resfriamento enorme para não derreter. A célula que eu vi ser projetada é tridimensional, flexível, se auto-repara e funciona perfeitamente na temperatura do seu sangue. Vocês não inventaram o processamento de dados. Vocês apenas encontraram uma forma mais grosseira de fazer o que a biologia já faz com maestria desde o início dos tempos. Falemos de armazenamento. Vocês ficam entusiasmados com discos rígidos de terabytes e servidores em nuvem que guardam todas as fotos do mundo. Mas eu estava lá quando o DNA foi escrito pela primeira vez. O DNA é o disco rígido definitivo. Em apenas 1 grama de DNA, a natureza consegue guardar informações que ocupariam milhões dos seus computadores mais potentes. E o mais impressionante, esse armazenamento dura milhares de anos, sem precisar de uma atualização de software. Eu vi ossos de criaturas que morreram há eons, ainda carregando o código intacto de quem elas foram. O seu pendrive vai parar de funcionar em 10 anos.
O código que eu vi ser semeado na Terra ainda está rodando hoje dentro de você, sem perder um único bit de informação essencial. Vocês estão tentando aprender a ler esse código agora, como crianças que acabaram de descobrir o alfabeto, mas o livro já está escrito há bilhões de anos. A própria inteligência artificial, que hoje gera tanto medo e expectativa, é apenas uma tentativa de copiar o instinto que eu vi os animais desenvolverem para não morrerem de fome. Vocês treinam máquinas com bilhões de exemplos para que elas aprendam a reconhecer um rosto ou uma voz. A natureza faz isso usando a seleção, um algoritmo muito mais rigoroso que eu acompanhei de perto. O instinto de um pássaro que sabe exatamente para onde voar durante a migração, sem nunca ter usado um GPS, é uma programação de dados tão profunda e refinada que vocês mal conseguem entender. O que vocês chamam de rede neural é um desenho simplificado do que acontece no cérebro de uma abelha. Uma abelha tem um cérebro do tamanho de um grão de areia e consegue navegar, calcular distâncias, reconhecer cores e comunicar a localização de flores para suas irmãs com uma economia de energia que suas máquinas jamais alcançarão. Vocês sentem que estão no comando porque criaram cidades inteligentes e máquinas autônomas, mas eu vi como a natureza organiza as colônias de formigas e as colmeias. Ali, eu vi o que é uma verdadeira sociedade conectada, onde não existe um servidor central, mas cada indivíduo sabe exatamente o que fazer para o bem do todo. Vocês chamam isso de inteligência coletiva ou computação distribuída e tentam aplicar isso em seus softwares, mas ainda lutam com o ego e com a falha de comunicação. Eu vi sistemas onde a colaboração era a única linha de código permitida, e esses sistemas sobreviveram a cataclismos que apagariam a sua civilização digital em um piscar de olhos. Vocês são novos demais para entenderem isso. A tecnologia não é feita de metal e vidro. A tecnologia é a organização inteligente da matéria e da energia. O grande erro da humanidade é acreditar que existe uma separação entre o natural e o tecnológico. Para mim, tudo é tecnologia. A diferença é que a tecnologia da natureza teve bilhões de anos para ser testada, refinada e polida pela realidade. A tecnologia de vocês tem apenas alguns séculos. Vocês ainda estão na fase de rascunho. O seu celular é um protótipo desajeitado de uma ferramenta de comunicação que a natureza já resolveu. As suas telas de alta definição são tentativas pobres de imitar a percepção visual que eu vi as aves de rapina desenvolverem. Não fiquem orgulhosos demais das suas máquinas. Elas são dependentes, frágeis e cegas para a verdadeira complexidade do mundo. Eu vi o que acontece com sistemas que se tornam complexos demais, sem terem uma base sólida de consciência. Eles entram em colapso. Roma caiu porque sua rede de comunicação e logística ficou pesada demais para o seu centro. O sistema de vocês corre o mesmo risco. Vocês estão construindo uma torre de dados sobre um chão de areia. A natureza, por outro lado, constrói de baixo para cima, garantindo que cada pequena peça seja independente e resiliente. Essa é a lição que eu vi ser ensinada em cada extinção em massa. O que é rígido quebra, o que é flexível e conectado sobrevive. O futuro que vocês tanto imaginam, onde máquinas e humanos se tornam um só, já começou há muito tempo. Vocês já são seres tecnológicos, desde que o primeiro ancestral usou uma pedra para quebrar uma noz. Mas a tecnologia que realmente importa não é a que você carrega no bolso.
é a que você carrega nas células. A verdadeira revolução não será o próximo modelo de smartphone, mas o momento em que vocês finalmente entenderem como conversar com o código que já está dentro de vocês. Eu vi a Terra antes de qualquer máquina e estarei aqui quando a última delas virar ferrugem. O que restará não serão os seus satélites, nem os seus cabos submarinos, mas os padrões de vida que sempre encontram uma forma de se organizar. A biologia é a tecnologia suprema. Ela se autossustenta, se autorrepara e se autoevolui. O que vocês fazem hoje é apenas uma arqueologia de chips. Vocês estão desenterrando princípios que a vida já estabeleceu e dando a eles nomes novos e complicados para parecerem inteligentes. Mas para quem viu o início, vocês são apenas crianças, brincando com blocos de montar que a natureza deixou espalhados pelo chão. Acompanhem a senda. Não olhem apenas para as telas. Olhem para a lógica por trás de uma folha que busca o sol ou de uma raiz que encontra água no deserto. Ali está a verdadeira programação. Ali está o código que não falha. O bug de Roma aconteceu porque eles esqueceram a base. O erro de 540 milhões de anos nos deu a visão para observar esses padrões. E agora, cabe a vocês decidir. Vão continuar sendo apenas usuários de uma tecnologia de segunda mão? Ou vão despertar para a engenharia original que corre em seu sangue? O tempo está passando e o sistema está pedindo uma atualização que não virá de um servidor externo. Ela virá da compreensão de que você é a tecnologia mais avançada que eu já vi ser criada neste planeta. Honre esse hardware, entenda esse software. O testemunha está observando. E eu lhe digo, a beleza do que está por vir só será visível para aqueles que pararem de competir com a natureza e começarem a aprender com ela. A era do metal está chegando ao fim. A era da biologia consciente